O Mundo Perdido, de Michael Crichton. Capítulo 11. A Etiqueta. O filhote de leopardo da neve cuspiu a mamadeira, rolou no chão, ficou de pernas para o ar e miou baixinho. Acho que ela está querendo carinho, disse Elizabeth Gelman. Malcolm estendeu a mão e acariciou a barriga do animalzinho. O filhote girou o corpo e cravou os pequenos dentes nos dedos dele. Ai, Dord, sua menina malvada. É assim que você trata uma visita importante? Segurou a mão de Malcolm e a examinou. Nem abriu a pele, mas mesmo assim, vamos limpar. Estavam no laboratório de pesquisas do Zoológico de São Francisco. Eram 3 horas da tarde. Elizabeth Gelman, a jovem diretora do departamento de pesquisas, devia entregar o relatório com o resultado do exame da amostra, mas Malcolm teve de esperar, porque era a hora de alimentar os filhotes. Malcolm viu os funcionários alimentarem um filhote de gorila, que cuspia como um bebê humano, um filhote de coala e, finalmente, o filhote de leopardo da neve. Desculpe, disse Gelman, levando-o para a pia e lavando a mão dele com sabão. Mas eu achei que era melhor você vir aqui nesta hora, quando toda a equipe está na reunião semanal. E por quê? Porque há muito interesse no material que você nos mandou, Ian. Muito. Ela enxugou a mão de Malcolm com uma toalha e examinou outra vez. É, eu acho que dessa você vai conseguir sobreviver. O que foi que você descobriu? Perguntou Malcolm. Tem de admitir que é bastante interessante. A propósito, é da Costa Rica? Com voz inexpressiva, Malcolm disse. Por que pergunta? Por causa de todos esses boatos sobre animais desconhecidos que têm aparecido na Costa Rica. E este definitivamente esse é um animal desconhecido, Ian. Saíram do berçário do zoológico e foram para uma pequena sala de conferências. Malcolm se sentou e encostou a bengala na mesa. Ela diminuiu as luzes e ligou o projetor de slides. Certo, aqui está um close do seu material original, antes que a gente tivesse começado o exame. Como você pode ver, Ian, consiste num fragmento de tecido animal em estado avançado de necrose. O tecido mede 4 por 6 centímetros. E preso a ele tem uma etiqueta de plástico verde de 2 centímetros quadrados. Tecido cortado com uma faca não muito afiada. Malcolm balançou a cabeça afirmativamente. O que você usou, Malcolm? Um canivete? É, algo desse tipo. Muito bem, vamos primeiro ao tecido. Ela passou para outro slide, que mostrava uma visão microscópica. Este é um corte histológico feito na epiderme superficial. Essas lacunas manchadas e de bordas irregulares indicam a erosão na superfície do tecido, provocada pelas alterações necróticas. Porém, o interessante é a disposição das células epidérmicas, Ian. Pode-se ver a densidade dos cromatóforos, ou as células que contêm os pigmentos. Olha só, na parte seccionada, conseguimos ver a diferença entre os melanóforos aqui e os alóforos ali. O padrão geral sugere um lacertílio. E isso quer dizer lagarto? Perguntou Malcolm. Isso, parece um lagarto, embora o quadro não seja inteiramente consistente. Bateu com o dedo no lado esquerdo da tela. Você está vendo essa célula aqui com uma margem levemente delineada no corte? Nós acreditamos que seja músculo.
O cromatóforo pode abrir e fechar. Isso é, esse animal, Ian, consegue mudar de cor como um camaleão. E aqui, você consegue ver essa forma grande aqui, oval, com o centro descorado? É o poro de uma glândula femoral. No centro há uma substância serosa que ainda estamos analisando, mas supomos que o animal seja um macho, uma vez que só os lagartos machos possuem glândulas femorais. Eu compreendo, disse Malcolm. Ela passou para outro slide. Malcolm viu o que parecia o close de uma esponja. Agora, olha aqui, Malcolm, a estrutura das camadas subcutâneas, muito distorcidas por causa das bolhas de gás da infecção por Clostridium, que provocou o entumecimento do corpo do animal, mas dá para perceber os vasos. Olha, um aqui e outro aqui, circundados por fibras musculares lisas. Isso não é característico dos lagartos. Na verdade, Ian, tudo o que aparece nesse slide não tem nada a ver com lagartos ou com qualquer tipo de réptil. Então, você está me dizendo que parece um animal de sangue quente? Isso, disse Gelman. Não na realidade um mamífero, mas talvez algo das espécies, um pássaro, uma ave. Pode ser, eu não sei, um pelicano morto ou algum outro tipo de ave. Uhum. Só que nenhum pelicano tem a pele igual a essa aqui. Eu compreendo, disse Malcolm. E não apenas. Hum, uhum. Agora, disse Jalman, nós conseguimos extrair uma quantidade mínima de sangue das artérias. Não muito, mas o suficiente para conduzir um exame microscópico. Olha ele aqui. Passou para o outro slide. Malcolm viu um amontoado de células, a maioria glóbulos vermelhos e um ou outro glóbulo branco mal formado. Um tanto confuso. Essa não é realmente a minha área, Elizabeth, Malcolm disse. Bem, vou citar apenas os pontos principais. Para começar, os glóbulos vermelhos para começar, glóbulos vermelhos com núcleos. É uma característica das aves, não dos mamíferos. Segundo, hemoglobina, bastante atípica, diferindo em vários pares, tomados como base de outros lagartos. Terceiro ponto, estrutura aberrante dos glóbulos brancos. Não temos material suficiente para determinar com exatidão, mas suspeitamos que esse animal possua um sistema imunológico extremamente incomum. E o que é que isso quer dizer? Não sabemos. E a amostra não nos dá material suficiente para descobrir. A propósito, você conseguiria arranjar outra? Talvez eu consiga. E onde? No sítio B? Sítio B? Perguntou Malcolm, intrigado. Bem, é o que diz a etiqueta. Ela passou para o slide seguinte. Tenho que te dizer, Ian, que essa etiqueta é muito interessante. Aqui no zoológico, nós costumamos pôr etiquetas nos animais e conhecemos todas as marcas comerciais usadas no mundo inteiro. Ninguém tinha visto essa etiqueta antes. Olha ela aqui, aumentada 10 vezes. O objeto tem o tamanho aproximado de uma unha do polegar. Superfície uniforme de plástico, pregada no animal por meio de um clipe de aço inoxidável forrado com teflon no outro lado. É um clipe muito pequeno, Ian, do tipo usado para filhotes. O animal que você viu era adulto? Supostamente. Então a etiqueta provavelmente foi pregada há algum tempo, quando o animal era novo, disse Jalman. O que faz sentido, considerando o grau de uso que ela aparenta. Note aqui as picadas na superfície. Não são comuns. Esse plástico é Suralon, o material usado
mesmo material que usam para os capacetes de futebol americano. É duro, extremamente duro, e essas picadas não podem ser o resultado apenas do uso. E seria de quê, então? Tenho quase certeza de que se trata de uma reação química, como exposição a um ácido, talvez sob forma de um aerosol, como vapor vulcânico? Perguntou Malcolm. Pode ser, especialmente tendo em conta o resto que descobrimos. Pode ver que a etiqueta é bastante espessa. Na verdade, ela tem 9 milímetros de largura e é oca. Oca? Perguntou Malcolm com estranheza. É oca. Tem uma cavidade interna. Nós não quisemos abrir, por isso tiramos uma radiografia. Olha aqui. O slide mudou e Malcolm viu um amontoado de linhas brancas e quadradas dentro da etiqueta. Parece ter havido bastante corrosão aqui também devido à ação de vapores ácidos, mas não há dúvida do que isto era originalmente. É uma etiqueta de rádio, Ian, o que significa que esse animal raro, esse lagarto de sangue quente, ou seja lá o que for, foi etiquetado e criado por alguém desde o nascimento. E foi isso que preocupou o pessoal aqui do nosso laboratório. A ideia de alguém criar uma coisa dessas. Você sabe o que aconteceu? Eu não faço a menor ideia, disse Malcolm. Elizabeth Gelman suspirou. Você é um maldito de um mentiroso, Ian. Ian levantou a mão. Pode me devolver a minha amostra? Ian, disse ela, depois de tudo que eu fiz por você, a amostra. Acho que você me deve uma explicação. E eu prometo que você vai ter, dentro de 2 semanas, mais ou menos. E eu pago o jantar. Ela jogou um embrulho de papel de alumínio na mesa. Ele o apanhou e guardou no bolso. Obrigado, Liz. Malcolm se levantou. Detesto ter de ir embora agora, mas eu preciso dar um telefonema imediatamente. Ele caminhou para a porta e Elizabeth disse: A propósito, como foi que ele morreu, Ian, esse animal? Malcolm pensou por um momento. Por que pergunta? Porque quando deslocamos as células da pele, nós encontramos algumas células estranhas sob a camada externa da epiderme. Células de um outro animal. E o que é que isso pode significar? É um quadro típico de uma luta entre dois lagartos. Esfregam o corpo um no outro e as células penetram a camada superficial de pele. Sim, ele disse. Havia sinais de lutas na carcaça. O animal estava ferido. Ian, você deve saber que havia sinais de vasoconstrição crônica das artérias. Esse animal estava sob grande estresse. E não apenas por causa da luta ou por causa do ferimento. Se fosse, teria desaparecido nas primeiras alterações pós-mortem. O que eu estou te falando, Ian, é de estresse crônico, contínuo. Onde quer que esse bichinho vivesse, o meio ambiente era extremamente opressivo e perigoso. Eu compreendo. Então, como um animal etiquetado podia levar uma vida tão estressante e cheia de perigos? Na entrada do zoológico, Malcolm olhou em volta para ver se estava sendo seguido. Depois entrou na cabine telefônica e ligou para Levine. A secretária telefônica atendeu. Levine não estava. Típico, pensou Malcolm. Levine nunca está quando precisamos dele. Provavelmente ele deve estar tentando outra vez recuperar a Ferrari que foi confiscada pelo juiz. Malcolm desligou e foi para o seu carro. Fim do capítulo 11, A Etiqueta.